Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte! Hoje é quinta-feira, 20 de março de 2025. Começa agora o Assunto Federal, como sempre, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e estamos juntos de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Você nos ouve pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi o convidado de hoje do programa Bom Dia, Ministro. E falou muito claro sobre o assunto quente que está na pauta do dia. O projeto de lei enviado pelo governo federal ao Congresso essa semana, propondo ampliar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Haddad falou da importância do imposto de renda para um país mais justo e com melhor distribuição de renda. Vamos ouvir. Óbvio que tem pessoas que ganham milhões por ano e que não querem pagar imposto de renda, né? Você que é trabalhadora, você tem o seu imposto de renda abatido na fonte. Você não tem nem como escapar do imposto de renda, porque ele é recolhido automaticamente para a Receita Federal. Agora, evidentemente que tem pessoas milionárias que têm 1, 2, 3, 5, 10 milhões de renda por ano, que não pagam imposto de renda nada e querem continuar não pagando. Mas não é, na minha opinião, não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas sabe que tem que contribuir para um país mais justo. O que a imprensa deveria estar discutindo hoje é como nós, sendo uma das 10 maiores economias do mundo, voltamos a ser uma das 10 maiores economias do mundo, como nós figuramos entre as 10 piores distribuições de renda do mundo. É isso que nós temos que explicar para a sociedade. O Brasil está entre os 10 países com pior distribuição de renda do mundo. Isso se deve muito ao imposto sobre consumo que nós reformamos. Você sabe que a partir de 2027 a cesta básica vai ser ampliada e todos os impostos vão ser zerados. A União já fez isso, mas os estados não fizeram. Outro dia eu vi o governador falando que zerta a cesta básica, perguntaram para ele, mas e a carne? E o ovo? E tal? E aí não estava na cesta básica do governador. Então é muito fácil fazer fake news e dizer que já fez tudo, que está fazendo a lição de casa. Está fazendo a lição de casa às custas do governo federal. Que quem está renegociando dívida, depois de anos em que ninguém fez nada, foi o atual governo. A gente traz mais trechos da entrevista de hoje com o ministro daqui a pouco, no Curtas do Bom Dia. Não sai daí, hein? E por falar em imposto de renda, só que o desse ano, a Receita já recebeu mais de 2 milhões de declarações até às 10 horas da manhã de hoje. José Carlos Andrade. A Receita Federal informou que até às 10 horas desta quinta-feira, dia 20, foram entregues mais de 2 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF, 2025. O prazo de entrega da declaração começou no dia 17 de março e termina em 30 de maio. A expectativa é que pelo menos 46 milhões de declarações sejam enviadas até o final do período. E o Imposto de Renda 2025 traz novidades. De acordo com o governo federal, contas bancárias no exterior foram incluídas na declaração pré-preenchida e rendimentos externos agora são tributados anualmente a 15%. O limite de rendimentos tributáveis subiu para R$ 33.888 e o de receita bruta para atividade rural teve aumento superior a 10%. As restituições vão ser pagas em 5 lotes de maio a setembro e vão priorizar grupos específicos como idosos, pessoas com deficiência, professores e quem optar pelo PIX ou pela declaração pré-preenchida. Mais informações estão disponíveis na página Meu Imposto de Renda. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E olha o pente fino, o governo federal está cobrando a devolução do auxílio emergencial pago indevidamente. Quem explica é Lademir Filipim. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS,
começou a cobrar a devolução do auxílio emergencial recebido por pessoas que não atendiam ao critério do benefício entre 2020 e 2021. As pessoas nessa situação estão sendo notificadas por SMS, e-mail e pelo aplicativo Notifica. A consulta da situação pode ser feita pelo sistema Vejai, disponível no site oficial do MDS. A ferramenta, lançada em 6 de março, também permite acessar o Guia do Vejai, perguntas frequentes e instruções para regularizar as pendências. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. A Secretaria Nacional do Consumidor notificou a Viagens Promo. A empresa tem 5 dias para explicar o cancelamento de voos fretados desde o início dessa semana. Estefânia Lima. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, notificou nesta quinta-feira a empresa Viagens Promo para explicar o cancelamento de voos fretados desde segunda-feira, dia 17. A medida segue o Código de Defesa do Consumidor, que protege os clientes contra abusos das empresas e garante transparência na prestação de serviços. A companhia tem 5 dias, a partir do recebimento da notificação, para responder. A Senacom quer saber quantos passageiros foram afetados, quais destinos tiveram voos cancelados e que medidas a empresa está tomando para minimizar os prejuízos. Também foi solicitada informação sobre assistência e reembolsos oferecidos aos clientes. Caso a Viagens Promo não responda no prazo, poderá sofrer sanções conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. A Senacom reforça que cancelamentos sem aviso e sem assistência violam os direitos dos passageiros. O órgão segue monitorando o caso. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E a gente volta a falar aqui sobre um golpe que circula por aí. Fique atento, o governo alerta sobre falsas inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado. Dilson Santa Fé. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos alerta que golpistas estão divulgando páginas falsas na internet para inscrição na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU. A pasta reforça que o certame ainda não teve o período de inscrições definido e as informações oficiais serão publicadas exclusivamente no site gov.br/concurso nacional. Desde que tomou conhecimento dos sites falsos, o MGI acionou o Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital para remover os links fraudulentos. Denúncias podem ser feitas por meio da plataforma fala.br, falabr.cgu.gov.br. O serviço online está disponível 24 horas todos os dias da semana. O alerta sobre os golpes das falsas inscrições do concurso nacional também está publicado na página do Governo Federal Brasil contra a Fake. De acordo com a pasta, fraudes eletrônicas podem levar à reclusão de 4 a 8 anos, além de multa, com pena aumentada se o crime for contra idosos ou vulneráveis. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. O Salário Família é um benefício pago a trabalhadores com filhos ou dependentes até 14 anos de idade. E uma decisão obtida pela AGU, Advocacia Geral da União, evitou o gasto de 3 bilhões e 400 milhões de reais ao manter a regra benefício. Vamos saber mais com o Vladimir Filipim. A Advocacia Geral da União obteve decisão favorável para limitar o pagamento do benefício do Salário Família. A partir de agora, apenas os filhos que tenham até 14 anos de idade vão ter direito ao benefício. A medida vale ainda para jovens que, embora não sejam filhos biológicos, também são reconhecidos legalmente como parte de um determinado núcleo familiar. A decisão foi referendada por meio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A medida evita a extensão de benefícios sem previsão legal e sem fonte de custeio. A iniciativa vai proporcionar uma economia superior a 3 bilhões de reais aos cofres públicos. O Salário Família é um benefício pago aos trabalhadores com filhos ou dependentes de até 14 anos de idade.
o valor varia de acordo com a renda do trabalhador e o número de dependentes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E agora vamos falar de oportunidades para quem está na universidade. A CAPES anunciou que vai conceder mais de 91 mil bolsas para programas de pós-graduação. Isso até fevereiro do ano que vem. Stefânia Lima volta com essas informações. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vai conceder 91.200 bolsas para programas de pós-graduação no Brasil entre março de 2025 e fevereiro de 2026. A informação consta em portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e retificada nesta quinta, também no DOU. De acordo com o órgão, a distribuição considera o uso real das bolsas em 2024. Cursos que não utilizaram pelo menos 90% dos benefícios vão ter remanejamento. Para a CAPES, o objetivo é atender mais estudantes e otimizar os recursos. A concessão leva em conta critérios como a nota dos cursos, o nível, mestrado ou doutorado, o índice de desenvolvimento humano dos municípios e a titulação média dos cursos. As bolsas são distribuídas pelos programas Demanda Social, PROEX, PROSUP e PROSUC. A CAPES deve divulgar, nos próximos dias, mais detalhes sobre as cotas das pró-reitorias. Mais informações e planilhas de distribuição estão disponíveis no site gov.br/CAPES. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima. Foi inaugurado o Hospital Universitário do Ceará, em Fortaleza. A unidade terá 652 leitos. Vamos saber o impacto dessa unidade para os moradores da região com Patrick Samartano, Boletim MEC. Olá, eu sou Patrick Samartan e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC participou nesta quarta-feira, 19 de março, da inauguração do Hospital Universitário do Ceará, na Universidade Estadual do Ceará, campus Itaperi. O hospital terá 652 leitos e outros 180 leitos complementares, o que fará dele um dos maiores hospitais da região Nordeste. A população contará com serviços com mais de 30 especialidades. O ministro da Educação, Camilo Santana, acompanhou a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita ao estado e falou sobre a importância da inauguração da unidade. O maior hospital do município, 663 leitos, que não só atende a população de Fortaleza, é o maior hospital de trauma do estado. É importante que cada um de nós saiamos aqui hoje com a importância de saber o que significa esse ato. É reduzir o tempo de espera numa mãe, numa dona de casa que espera pelo seu filho para ser atendido no hospital. Esse hospital é 100% SUS para atender a população de Fortaleza e do estado do Ceará. O HUC contará com 3 torres e 7 pavimentos. O orçamento total das obras chega a 667 milhões de reais. Com perfil de ensino e pesquisa em saúde pública, o foco da unidade será na formação acadêmica de novos profissionais pós-graduados para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Para saber mais sobre os investimentos na educação do MEC, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Seguindo o nosso giro de notícias, agora agricultura. O Ministério da Agricultura e Pecuária criou um programa para conter a praga na mandioca. Claudimário Carvalho tem os detalhes. O Ministério da Agricultura e Pecuária instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Vassoura de Bruxa da Mandioca. A medida, publicada no Diário Oficial da União, estabelece regras para conter a praga, que já atinge 6 municípios do Amapá. A doença causada por um fungo não afeta a saúde humana, mas é altamente destrutiva para as lavouras. Para evitar a disseminação, fica proibido o transporte de plantas e partes de mandioca vindas de áreas contaminadas. O programa será executado em parceria com órgãos estaduais e distritais de defesa sanitária vegetal.
Segundo o Ministério, o objetivo é proteger a cadeia produtiva da mandioca, que é essencial para a economia e a segurança alimentar do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Esporte. O Brasil vai sediar a primeira Copa do Mundo de boxe do ano. Vai começar no fim de março em Foz do Iguaçu, no Paraná. Claudimário Carvalho conta pra gente. O Brasil será palco da primeira Copa do Mundo de boxe de 2025. Entre 31 de março e 5 de abril, Foz do Iguaçu recebe cerca de 150 atletas de 18 países para uma das principais competições do calendário internacional. O torneio conta com grandes nomes do boxe brasileiro, como Abner Teixeira, Jusilene Romeu, Vanderlei Pereira e Carolina Almeida. Na lista de países participantes estão Estados Unidos, França, Alemanha e Grã-Bretanha. A competição vale pontos no ranking mundial e faz parte de um circuito que seguirá para o Cazaquistão em junho e para a Índia em novembro, onde vai ocorrer a grande final. Dos 16 brasileiros na disputa, 14 recebem apoio do Bolsa Atleta, programa do governo federal que incentiva o desenvolvimento da modalidade. O evento será realizado no Rafaim Palace Hotel Convention, com entrada gratuita para o público. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E começou hoje o outono, mais precisamente às 6 horas da manhã, eu já estava acordado. O verão deu lugar ao outono, que vai até 20 de junho. Os detalhes com Mariana Leite no Minuto Ciência. Minuto Ciência. Começa oficialmente nesta quinta-feira, no Hemisfério Sul, a estação do ano marcada por temperaturas mais amenas, o outono. O período tem início às 6 horas e 1 minuto da manhã, hora legal de Brasília, e termina no dia 20 de junho de 2025. E o que esperar do clima durante a estação? A meteorologista e pesquisadora do Instituto Nacional de Meteorologia, Daniele Barros Ferreira, detalha. A previsão para o outono indica temperaturas acima da climatologia no centro-sul do país. Nas regiões norte e nordeste, devem prevalecer temperaturas acima de 25 graus, enquanto para as regiões centro-oeste e sudeste, são previstas temperaturas entre 20 e 25 graus. Em áreas de maior altitude, em Minas Gerais e São Paulo, podem ocorrer temperaturas abaixo de 20 graus. Já em grande parte da região sul, a previsão é de temperaturas abaixo de 22 graus, porém, devido à entrada das primeiras massas de ar frio, a partir do mês de maio, poderão ocorrer temperaturas inferiores a 15 graus, principalmente em áreas serranas. O outono é um fenômeno astronômico que marca o início das estações do ano. Esses fenômenos são causados pela combinação do movimento da Terra em torno do Sol e da inclinação do eixo da rota do planeta, como explica Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quando ele cruza o Equador Celeste, indo do sul para norte, aí já é o outono no hemisfério sul. Ele está saindo do sul, onde estava um calorão no sul, indo para o norte. Então, esse é o equinócio de outono para o hemisfério sul, é o equinócio de março. Então, é um ponto preciso na trajetória que a Terra faz, e a cada ano esse ponto vai acontecer num horário diferente. Normalmente o outono está acontecendo no dia 20, mas há anos atrás oscilava entre outros dias, às vezes pode acontecer dia 19. Então, esse instante preciso é porque a Terra passa nesses pontos precisos, e foi convencionado que as estações do ano começam nos equinócios e nos solstícios. Então, equinócio de outono, equinócio de primavera, solstício de verão e solstício de inverno. Também durante o outono, os dias são mais curtos e as noites mais longas. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Pois é, estamos no outono. A estação é considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. Nesse período, as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, em particular no semiárido nordestino. Vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 20 de março de 2025.
Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 40%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 50%. Região Nordeste. Aracaju, em Sergipe, apresenta sol entre poucas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 80 a 50%. O município de Encanto, no Rio Grande do Norte, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura oscila entre 25 e 34 graus. A umidade do ar é de 80 a 40%. Região Norte. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Belém, no Pará, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 100 a 70%. Vargem Alta, no Espírito Santo, comemora aniversário com tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 17 e máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 95 a 35%. Jardinópolis, em Santa Catarina, festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 20%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 20 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim. E hoje é dia de celebrar com as cidades de Encanto, no Rio Grande do Norte, Vargem Alta, no Espírito Santo e Jardinópolis, em Santa Catarina. Parabéns para todos os ouvintes dessas cidades que fazem aniversário hoje. Hora da gente abrir aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Encanto, no Rio Grande do Norte, governo federal presente na educação do município, né? Tem o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, beneficiando 1.100 crianças e adolescentes em 10 escolas que receberam direitinho os recursos reajustados. Essas mesmas 10 escolas receberam também recursos para o programa Dinheiro Direto na Escola. Encanto aderiu ao programa Escola em Tempo Integral e também ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e, portanto, recebe recursos do governo federal para essas iniciativas. Tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribui 7.400 materiais para 1.200 estudantes da cidade. 2 alunos de Encanto solicitaram e foram atendidos com bolsa integral do ProUni e 273 alunos são beneficiados com o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Vargem Alta, no Espírito Santo, tem IDH médio 0663.
Governo federal apoiando a saúde no município aí com 8 equipes do Programa Saúde da Família, 3 equipes do Programa Brasil Sorridente, 9 unidades básicas de saúde, 1 CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, 4 médicos no Programa Mais Médicos, 46 agentes comunitários e uma escola pactuada com o Programa Saúde na Escola, tudo custeado pelo Governo Federal em Vargem Alta, Espírito Santo. Jardinópolis, em Santa Catarina, já foram liberados R$6.600.000 para o financiamento da grande produção agropecuária e bem mais, R$22 milhões liberados via Pronaf, através de 246 contratos com agricultores familiares de Jardinópolis, em Santa Catarina. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade, onde tem recurso aplicado, é só acessar o Comunica BR. E olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso assunto federal os destaques da Voz do Brasil de hoje, o que toca na esplanada e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, são 4h37. Assunto federal. Curtas do Bom Dia. Como a gente falou no início do programa, o Bom Dia Ministro de hoje recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora a gente traz para você mais trechos com os principais temas abordados no bate-papo com a jornalista Karine Melo e emissoras de rádio de vários estados. Sobre a proposta de ampliar a isenção do imposto de renda para contribuintes que recebem até R$5.000 por mês, o ministro afirmou que o projeto de lei significa fazer justiça tributária. E nós estamos falando de justiça tributária aqui. É a primeira vez que se faz isso no Brasil. Essa proposta não tem nenhum centavo de aumento de imposto. Não se aumenta imposto de ninguém. Você simplesmente troca de mão. Você cobra de quem não paga e isenta quem hoje está pagando para além da conta. Um bombeiro, uma professora, uma enfermeira, ela vai ganhar quase um 14º salário. Ela vai poupar por ano quase o salário mensal. Imagina o que isso vai melhorar a vida de quem ganha até 5 mil. E até quem ganha 7 mil tem alguma vantagem também, porque vai pagar um pouco menos do que paga hoje. Porque o desconto alcança quem ganha até 7 mil reais. Então até 5 você não vai pagar, mas até 7 você vai ter algum benefício tributário. Eu repito, nós não estamos cobrando de quem paga. Os super ricos que pagam imposto não são tocados pela medida. Você está falando dos super ricos que não pagam imposto. Ainda assim, uma série de coisas continuam isentas, independentemente da pessoa ser super rica ou não, entendeu? Como, por exemplo, você abate todas as despesas de saúde do imposto de renda. Mesmo que você seja super rico, você vai poder abater as despesas de saúde. Se você tem uma moléstia grave, mesmo sendo um super rico, você vai ter a isenção da aposentadoria. Ou seja, continuam isentas uma série de atividades, alguns títulos incentivados para fomentar a infraestrutura e tal. Sobre a alegação de possíveis perdas de recursos para os fundos de participação dos estados e municípios, o ministro foi taxativo e garantiu que se houver compensação, não tem perda. Vamos ouvir. Não, nós temos que ter a compensação, e se tiver compensação, não tem perda nenhuma para estados e municípios. Entendeu? Quando você faz o cálculo, é como se você estivesse abrindo mão da receita. Mas nós não estamos abrindo mão da receita, porque nós estamos cobrando dos super ricos que não pagam. Então, quando os super ricos que não pagam passarem a pagar uma alíquota mínima de 10%, você compensa quem ganha até 5 salários mínimos e vai deixar de pagar, e não há prejuízo para estados e municípios nenhum. Não existe perda se houver compensação. Se houver compensação, não tem perda. O FPM e o FPE vão ficar idênticos. Não tem perda nenhuma. O ministro também acredita que a matéria será bem recebida, inclusive por super ricos, representados no Congresso Nacional. Tem muita gente que tem renda que concorda com a justiça social. Não é porque a pessoa tem renda que ela vai deixar de votar num projeto justo. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Muita gente ali, empresário, fazendeiro, vai votar a favor desse projeto, porque sabe que ele é justo.
ele sabe que tem que ter um imposto mínimo para super ricos, que é de 10%. 10%. O trabalhador paga até 27,5%. Nós estamos falando de 10%, que é a alíquota média de um trabalhador de classe média, que ganha até R$5.000, ele paga uma alíquota efetiva de cerca de 10%. Nós estamos fazendo essa conta. Outro assunto em destaque foi o aumento da taxa básica de juros, que foi para 14,25% ao ano. Fernando Haddad atribuiu a alta da Selic à gestão do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que saiu do cargo em dezembro. Esse aumento estava contratado pela última reunião do Copom do ano passado. Na última reunião de dezembro, ainda a última sob a presidência do antigo presidente do Banco Central, que vou lembrar, o antigo presidente do Banco Central foi nomeado pelo Bolsonaro e ficou 2 anos além do mandato do Bolsonaro na presidência do Banco Central. Você contratou, como dizem, 3 aumentos bastante pesados na Selic, na última reunião do ano passado. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que você assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Quer dizer, o novo presidente, com os novos diretores, eles têm aí uma herança a administrar. Fernando Haddad também falou sobre o programa Crédito do Trabalhador. É uma nova opção de empréstimo consignado para quem tem carteira assinada, inclusive trabalhadores domésticos, rurais e assalariados de microempreendedores individuais. Nós estamos criando uma modalidade que vai permitir, apesar do aumento da taxa Selic, a pessoa, a partir da semana que vem, vai conseguir no banco. Você que tem uma dívida hoje com o banco no crédito pessoal, fale calmamente com o seu gerente, pergunte quanto você está pagando de taxa de juro nessa linha de crédito. Você vai encontrar um número alto, quase com 100% de segurança, acima de 5%, acima de 6% ao mês. Aí você, que tem carteira assinada, vai poder chegar para o gerente do teu banco ou de outro banco, porque não necessariamente você tem que fazer isso com o seu banco. Você pode ir em outro banco e no teu banco e comparar taxas. Olha, se eu fizer um crédito consignado em substituição ao crédito pessoal, qual é a taxa de juros que você vai me cobrar? Você pode se surpreender positivamente com a resposta. Essa taxa de juros pode cair muito a depender de por quanto tempo você está empregado, em que setor da economia você está empregado. Você pode eventualmente ter uma redução muito expressiva da taxa de juro, o que vai impactar na prestação que você paga para quitar esse empréstimo. Então, apesar do aumento da Selic, nós estamos abrindo um caminho para permitir que você renegocie as suas dívidas a taxas mais civilizadas. Para ouvir todos os curtas do Bom Dia com Fernando Haddad e o Bom Dia Ministro completo, é só acessar o nosso portal radiogov.ebc.com.br. Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje. E hoje tem Boletim Povos Indígenas aqui no nosso assunto federal, porque o governo lançou um projeto para a conservação da biodiversidade em terras indígenas, que vai contemplar 5 biomas. Vamos ouvir. Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio. No dia 18 de março, no Memorial dos Povos Indígenas em Brasília, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participou do lançamento do projeto Iwi Ipurangate, com o objetivo de conservar a biodiversidade de 15 terras indígenas. O projeto fornecerá apoio aos territórios por meio da implantação de planos de gestão territorial e ambiental, os PGTAs, a fim de promover a proteção territorial, a soberania alimentar, a geração de renda sustentável, o fortalecimento institucional e a preservação das culturas e tradições indígenas. As ações abrangidas pelo projeto contemplam 5 biomas nos estados do Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Pernambuco e Pará. No evento, a ministra comentou sobre o marco histórico que a iniciativa representa. Hoje é um momento histórico. Nós temos 15 territórios que serão beneficiados com essa articulação. E aí a gente traz também esse diferencial de que esse projeto
contempla não só áreas já com processo concluído demarcatório, né? Tem também áreas que não estão com processo concluído. Isso é muito importante porque, historicamente, a gente vê muita dificuldade, né, de uma política pública chegar nos territórios indígenas não demarcados. Coordenado pelo Ministério dos Povos Indígenas, o MPI, e gerido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBio, o projeto tem vigência até 2030 e será executado pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil, o IEB, com acompanhamento técnico da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Paralelo ao evento, o Ministério conduziu oficinas com mais de 50 representantes das terras indígenas envolvidas no projeto para tratar da elaboração e implementação dos PGTAs. A secretária nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, Ceissa Pitaguari, comentou sobre a relevância da iniciativa. E esse projeto é inédito por isso, por também implementar PGTAs. Os PGTAs são os planos de ação dos territórios indígenas, feitos pelas próprias comunidades. Ali elas elencam o que é de prioridade dentro do território: proteção, recuperação, soberania alimentar. Então é um projeto dessa envergadura importante, por isso, porque vai dar o protagonismo também dos povos indígenas. Então a gente está falando de 6 milhões de hectares e de 57 mil pessoas. Então daí você já tira a dimensão desse importante projeto. Você ouviu o Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio. Momento Entrevista. O Brasil terá uma safra agrícola recorde esse ano, com mais de 328 milhões de toneladas de grãos. Essa é a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O destaque vai para a soja, seguida da base da alimentação do brasileiro, o arroz e feijão. Em entrevista feita por mim e pela Mariana Jungmann, o presidente da CONAB, Edgar Preto, explicou como essa estimativa pode refletir no preço dos alimentos. Vamos ouvir. Presidente, vamos começar falando da estimativa dessa safra 2024-2025. Se confirmado, o resultado representa um crescimento de mais de 30 milhões de toneladas, né, em relação ao ciclo anterior. É um novo recorde na série histórica da CONAB. Mas na prática, o que isso significa para o consumidor? Luciano, primeiro nós estamos comemorando muito esse resultado. É fruto, primeiramente, do trabalho do homem e da mulher do campo, mas é fruto também das políticas públicas. Lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos ainda sobre o Plano Safra, também recorde. Maior volume de recurso disponibilizado para financiamento agrícola foi no Plano Safra, que está em curso, 594 bilhões de reais. Lembrar que voltou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tinha sido findado no governo passado. Lembrar que voltou o Plano Safra da Agricultura Familiar, que também não existia mais. E a CONAB, que se encaminhava para a extinção, voltou a cumprir com a sua missão, que é justamente ajudar a garantir o abastecimento nacional. Então, a safra histórica que se avizinha é motivo de muita comemoração. E mais oferta de produto no mercado é também a possibilidade de um preço menor para os consumidores. Consumidor com dinheiro no bolso agora, com desconto da isenção do imposto de renda, ele não vai viajar para a Europa, não vai para os Estados Unidos, ele vai para o mercado, ele vai comprar mais. E se o trabalhador compra mais, a indústria fabrica mais, o empresário vende mais, e esta é o ciclo virtuoso, que diz o presidente Lula, aonde todos ganham. E nós queremos aproveitar essa grande safra agrícola com a estrutura da CONAB ampliada, melhorada. Nós queremos ampliar também os estoques públicos para garantir a soberania alimentar e nutricional ao povo brasileiro. Agora, presidente, vamos falar um pouquinho de arroz e feijão, que é ali o alimento base dos brasileiros, né? A gente tem percebido também um aumento da produção desses dois principais alimentos aí. Isso pode impactar também o preço nos mercados. Exatamente. Essa é a segunda notícia muito positiva que nós também comemoramos muito. Além da super safra, dos mais de 328 milhões de toneladas, tem esse aumento muito expressivo desse conjunto que é a base alimentar da população do nosso país, que é o arroz e o feijão. O ano passado, o Brasil colheu 10 milhões e meio de toneladas de arroz. A previsão que a CONAB faz é que esse ano serão mais de 12 milhões de toneladas de arroz. O que significa, por exemplo, 1,5 milhão a mais de arroz. E o feijão da mesma forma, não tem esse aumento tão significativo comparado com a safra do ano passado, 1,5
% a mais. Previsão do feijão é 3,29 milhões de toneladas, porque justamente, Mariana, a safra de feijão do ano passado foi a grande safra da recuperação. Se computarmos a safra do ano passado de feijão com esta, dá 8,5% a mais do que a safra de 2023. E esta sim tem o peso da política pública. Falo com conhecimento de causa. O agricultor que está me ouvindo agora sabe, antes de botar semente na terra, ele faz os cálculos econômicos. O que vai ser mais vantajoso? Como não tinha mais políticas públicas para a agricultura familiar, mesmo aquele pequeno, Mariana, que trabalha de uma forma diversificada, que produz um pouco de tudo, ele acabou ou alugando o seu lote, vendendo o seu pequeno pedaço de terra, ou também migrou para a monocultura de exportação. Então o Brasil aumentava a sua produção e diminuía o que era para o nosso consumo interno. E este ano, também para o nosso consumo interno, é a grande recuperação. Veja você, no arroz a previsão é 12,1 milhões de toneladas de arroz. Além de aumentar a produção, aumentou a área plantada em 6,5%. Feijão da mesma forma. Eu vou dar um exemplo. 2022-23 tinha sido a safra histórica até aqui. E naquele ano da safra histórica, nós tivemos a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. Então agora, juro reduzido, 3% ao ano para quem optar em produzir feijão, arroz, mandioca, hortaliças e frutas. O agricultor está vendo. Produzir comida neste Brasil passou a ser um bom negócio outra vez. Presidente, o senhor fez referência aqui, uma das formas de baixar os preços também é a formação dos estoques reguladores. E a Conab vai ter um reforço de 300 milhões de reais para formar esses estoques. O senhor pode explicar como é que funciona essa ação e como ela impacta tanto o produtor como o cidadão? Luciano, primeira coisa, para fazer estoques públicos precisa ter o básico, é ter o que comprar e ter aonde guardar. Como tinha diminuído a produção do arroz, do feijão para o nosso consumo interno e outros produtos, as estruturas da Conab também tinham diminuído muito. No governo passado, foi fechado 27 unidades armazenadoras. Conab tinha 91, ficou com 64 e também com poucos investimentos feitos nesse período. Agora, por decisão do presidente Lula do governo federal, a Conab reforçou o orçamento para ampliar nossa capacidade estática de armazenamento. Eu disse ao presidente Lula, agora a Conab está preparada para fazer estoques públicos e por esta decisão é que foi reforçado. Somado ao orçamento que já estava definido na Conab para estoques públicos, mais esses 350 milhões, nós estamos agora com R$500 bilhão para comprar comida com preço justo do agricultor, fazer estoques públicos. Quando o preço subir para o consumidor, a gente coloca esse produto no mercado e equilibra os preços para os consumidores. Então, formar estoque é uma política que tem duas mãos. O agricultor sente a mão amiga do governo federal quando o preço cai, que é quando a gente pode comprar, e o consumidor sente também a mão amiga do governo quando o preço sobe, a gente pode equilibrar preços tendo estoques públicos. Essas medidas já devem surtir efeito logo no preço dos alimentos, presidente? Somente essa super safra, o aumento da produção do arroz e o feijão já está baixando o preço. Exemplo, o arroz no último mês baixou o preço para o consumidor em 6,24%. Se somarmos o ano, é 14,59% a menos que o consumidor está pagando pelo arroz. O feijão, a queda foi maior ainda, porque a super safra do ano passado, mais a safra deste ano, o feijão caiu 44,4% para os consumidores nas prateleiras dos supermercados. Esse foi o Momento Entrevista com o presidente da Conab, Edgar Preto. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E agora chegou a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, para contar em primeira mão os destaques de hoje. Boa tarde, Mari. Oi, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov. Luciano, você já ouviu falar em infovias? Você sabe o que são infovias? São os cabos que levam internet a lugares distantes, é isso? Exatamente. Ainda bem que eu li sobre isso. Você está muito por dentro. Pois é, a gente vai ter uma reportagem hoje na Voz do Brasil falando sobre essa expansão da infraestrutura de comunicação na região amazônica.
O governo federal está levando 12 mil quilômetros de infovias, 8 infovias, né, que dão 12 mil quilômetros ao todo. E aí essas infovias estão passando cabos de fibra ótica submersos pelos rios da Amazônia para garantir o atendimento a 59 cidades no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Então, uma forma aí muito interessante de levar a internet para essas cidades que estão geralmente cercadas justamente por esses rios e dificulta você selva, fazer... né? Exatamente, dificulta você fazer as obras tradicionais para você passar cabeamento de fibra ótica, né? Que se faz em outras regiões do país ou nas cidades maiores, que você enterra esses cabos. Por lá você tem que passar as infovias por dentro dos rios. Então a gente vai ter uma reportagem hoje na Voz do Brasil explicando tudo isso. Um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais, viu? Muito interessante. Só o governo pode fazer isso, né? Porque se for falar de viabilidade econômica, nenhuma empresa particular vai ter interesse de botar 8 mil quilômetros de cabo, que sabe lá quanto custa isso, para atender pequenas comunidades, né? Mas olha, por outro lado, são 10 milhões de pessoas, viu? Opa, muitas pequenas 10 milhões, comunidades. Vai garantir aí a melhora da internet na região norte do país. Mas você tem razão, assim, os custos desse tipo de obra, de infraestrutura, às vezes eles são tão elevados que para as empresas privadas eles não valem a pena. E aí as cidades e essas pessoas que vivem nessas regiões ficam desatendidas mesmo. É papel do governo garantir que a internet chegue até lá. Bom, a gente vai trazer também, Luciano, mais informação sobre a isenção do imposto de renda. Hoje o programa Bom Dia Ministro, que é feito aqui pela EBC, né, pela Empresa Brasil de Comunicação, um programa que é feito inclusive no nosso estúdio da Voz do Brasil pela manhã, ele recebeu o ministro Fernando Haddad da Fazenda. O ministro explicou mais uma vez, em detalhes, respondeu os radialistas sobre todo esse projeto, né, do imposto de renda, da isenção do imposto de renda. E aí ele falou bastante também, ele explicou também a questão da justiça tributária por trás desse projeto. Porque, veja bem, Luciano, o governo vai começar a taxar uma parte da renda dos super ricos, que a gente chama de super ricos, né, que são aquelas pessoas que têm uma renda de mais de 600 mil reais por ano. Uma parte da renda dessas pessoas, muitas vezes, não recebia imposto nenhum. Por exemplo, lucros e dividendos, né? A pessoa é sócia de uma empresa ou tem ações de uma empresa. Quando ela recebe os lucros daquela empresa, aquilo não incidia nenhum imposto de renda. O governo, então, vai começar a fazer essa taxação para poder compensar as perdas que o governo vai ter com a isenção de quem ganha até 5 mil reais por mês. Isso é uma obrigação legal, né? Por uma questão de responsabilidade fiscal. Se você vai abrir mão de um imposto de um lado, você tem que garantir de outro a compensação. E o ministro Fernando Haddad explicou muito bem como é que vai compensar. Então, 141 mil pessoas de um lado vão pagar para garantir 10 milhões de pessoas do outro lado que não paguem. Tá certo. Hoje na Voz do Brasil. Daqui a pouquinho eu e você, em todas as rádios do país. Valeu, Mari. Obrigado. Acabou o nosso tempo e o que toca na Esplanada ficou para amanhã, então. Te espero às 4 da tarde aqui no Assunto Federal. Até lá. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.